Bom dia, hoje são 15 de maio de 2017, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Desculpem-me o barulho aí, o prédio em que moro está em reformas, daí o barulho aí das máquinas. Porém, não posso deixar de fazer vídeos, não é? Gosto disso. Pois bem, mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quinto vídeo com o título Teólogo Lanny Craig e a Moral Sem Deus. O quinto vídeo. Muito bem, estou aqui analisando a matéria da revista Veja, né? Do dia 19 de abril de 2017. E aqui na capa a pergunta: existe moral sem Deus? E estou mostrando aqui que moral nada tem a ver com crença em divindades. A moral, o conjunto de regras de conduta feito por homens, né? Para que a comunidade, a sociedade, a coletividade consiga sobreviver. Portanto, vamos aqui a mais um vídeo, né? Neste vídeo aqui, o quinto, trago novamente aqui o William Lanny Craig, né? Cristão fundamentalista. E trago também aqui o José Luiz da Atena, né? O jornalista da Rede Bandeirantes, não é isso? Da Atena. Dando aqui voz ao Craig. E trago aqui mais um especialista no assunto, tudo isso matéria da Veja. E aqui o Pedro Ferreira, uma pessoa aqui que não sei se é cristã, essa pessoa aqui, o Pedro, ele escreveu para mim aí, e depois vou abordar isso aqui. Muito bem, William Lanny Craig, vamos aqui, na página 88 da revista, ele diz assim: nós não podemos ser verdadeiramente bons sem Deus. E depois ele mostra que sim, que um ateu pode ser uma pessoa boa e decente, né? Então isso aqui não tem eficácia alguma para o que estamos tratando aqui. Na página 89, o jornalista da Globo, da revista Veja, escreve assim, em relação às afirmações do Craig, em relação ao livro do Craig, né? Aquele livro Em Guarda, defenda a fé cristã com razão e precisão. O jornalista da Veja diz assim: o Craig não sustenta que para reconhecer a existência de valores e deveres morais, ou para ter uma conduta ética, seja preciso acreditar em Deus. Na página 89 da revista. Então aqui o jornalista está dizendo que, mesmo que o Craig tenha dito que nós não podemos ser verdadeiramente bons sem Deus, o próprio Craig reconhece, em várias passagens ali, que, na verdade, um ateu que não acredita em deuses e no Deus dele, Deus judaico-cristão, um ateu pode ser uma pessoa boa, decente. E isso é uma grande verdade, não é? Muito bem. O José Luiz da Atena é jornalista. O José Luiz da Atena, pelo que sei, nunca frequentou uma faculdade, né? Uma universidade. Mas é jornalista. E o fato de uma pessoa frequentar uma universidade, uma faculdade, isso também, por si só, não quer dizer muita coisa, não é? Pois bem, o da Atena é jornalista da Band, e no programa dele, aquele programa aí em que ele mostra muita violência, né, que acontece no mundo real, ele sempre diz assim: quem faz o mal não tem Deus no coração, não é? Essa afirmação aqui do da Atena é, infelizmente, produto de sua ignorância. Produto de sua ignorância. E o povão, regra geral, brasileiro, cai nessa conversa aqui, ó. Quem faz o mal não tem Deus no coração. O povão também cai nessa conversa fiada aqui. Pois bem, aqui dois erros do da Atena, não é? Dois erros. A palavra coração. No mundo antigo, como o homem não conhecia o órgão coração do corpo humano, a
a ignorância do homem diante desse órgão era tremenda, né? Isso está em qualquer livro antigo. O homem antigo pensava que o coração do homem era o órgão responsável por maus pensamentos, por maldades, por bons pensamentos, por ódio, por maledicência. Tudo isso aqui eles pensavam que era originado lá no coração. E a Bíblia, como é um livro antigo, também está lá, esse erro na Bíblia, né? De Gênesis ao Apocalipse. Você vê ali, né? Atribuindo ao coração atributos e defeitos que não são próprios do coração. Quando o homem descobriu que aquelas atribuições endereçadas ao coração, na verdade, deveriam ser endereçadas ao cérebro. É o cérebro humano, o órgão do qual se originam ódio, raiva, alegria, bondade, fraternidade, solidariedade. Isso está no cérebro humano e não no coração. Mas esse erro aqui, em relação ao coração, ficou cristalizado, né? Até hoje a pessoa, em século 21, até hoje a pessoa diz assim: aquele homem tem um bom coração. Isso é uma ignorância do homem antigo. Deveria dizer, aquele homem tem um cérebro maravilhoso. Pois bem, aqui o erro do Datena, primeira coisa, né? E o outro erro do Datena aqui é associar, é o que eu digo, mal aqui, a ausência de Deus. E o Deus aqui a que se refere o Datena é o mesmo Deus do Craig. O Datena aqui está se referindo ao Deus judaico-cristão. Não sei qual é a religião do Datena, talvez ele seja católico, né? Então o Deus do Datena aqui, este Deus aqui no singular, é o Deus da Bíblia. E o Datena está dizendo que uma pessoa que pratica maldades não tem esse Deus aqui no seu coração. Então o Datena, você vê aqui que ele talvez nunca leu a Bíblia, né? Para dizer isso aqui, que o mal está longe de Deus, né? Ele nunca leu a Bíblia. Talvez o Datena não saiba nem dizer qual é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis. Ele não sabe, talvez. Porque afirmar isso aqui, quem faz o mal não tem Deus no coração, é desconhecer a própria Bíblia, né? Seja ela Bíblia hebraica, seja ela Bíblia cristã. Portanto, aqui você vê que o Datena, ele faz uma afirmação completamente irracional. Na verdade, a coisa é bem diferente. Muito bem, então vamos aqui agora a mais um especialista que é citado aí nesta matéria da Veja, né? Na página 88. Chama-se o Robin Dunbar, pronúncia em português aqui. Robin Dunbar. Este Robin Dunbar, ele é doutor em psicologia, ele é inglês e é professor da Universidade de Oxford. Muito bem, na página 88, sobre a pergunta: existe moral sem Deus? O psicólogo afirma assim: se muitas pessoas começarem a trapacear, atacar ou roubar umas às outras, a comunidade irá ao colapso, acabará. É preciso prevenir isso. E boa parte das nossas leis, incluindo as leis morais, é pensada para garantir que tratemos outras pessoas bem e com respeito. Sim, em princípio, existe moral sem religião, sem Deus, pois afirmamos isso nas leis. A grande pergunta é se existe algo como uma moral universal. Fecha aspas. Eis aí a afirmação do psicólogo aí, Robin Dunbar. Ele diz o que é normal, que existe moral sem estar atrelada a Deus algum. Moral nada tem a ver com deuses. A moral é apenas a criação humana. O homem cria essas regras de conduta para que seja possível a sobrevivência de uma comunidade. Porque
Porque se todas as pessoas começarem a roubar, atacar, essa coletividade irá desaparecer. Ela não conseguirá sobreviver. Daí a razão de o homem fazer normas, fazer leis, para que aquela coletividade consiga se estender por toda a sua existência, para que aquela coletividade consiga perdurar, né, bastante. Então é preciso o quê? Normas. Normas aqui, normas morais, certo? Leis morais e leis escritas. É bem simples o seguinte: existem leis morais que são escritas ou não. As leis morais escritas estão nas leis, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Código Penal brasileiro, né? Que proíbe ali o crime de roubo, não é? Que pune a uma pessoa que mata outra. Isso aí, no Código Penal brasileiro, são leis morais escritas. Código de Processo Civil, Código Civil, com várias leis ali cíveis, não é isso? O Código Civil brasileiro. Ali nós temos um conjunto imenso de leis. Leis morais que foram escritas e que hoje fazem parte de um código de leis. Tudo isso é criação do homem. O homem cria para que haja sobrevivência no mundo social. Então aqui no Brasil temos leis penais, leis civis, leis trabalhistas, né, direito de trabalho. Tudo isso são leis morais que foram transformadas em leis escritas. Existem também leis morais que não foram ainda colocadas em papel e nunca serão, porque elas se reduzem apenas ali, fora das leis. Por exemplo, se eu estou no cinema e eu cuspo no chão, se eu cuspo no chão dentro de um cinema, isso não é crime. Não há lei escrita alguma que puna uma pessoa que venha a cuspir no chão, não é isso? Isso não é lei escrita, não é norma escrita, mas é uma norma ética, que não está escrita em lei alguma, mas nós respeitamos isso. Então, o cidadão comum, ele não cospe no chão, não vai ser punido, mas ele acha isso feio. Então, o feio e o bonito é o homem que cria. Daí, leis morais escritas, as que estão nos códigos, e leis morais não escritas, aquelas que não estão no código. Por exemplo, outro exemplo de lei moral não escrita. Um cidadão comum não vai dizer que uma criança recém-nascida é feia na frente da mãe. Não vai. Ninguém diz. A criancinha recém-nascida pode ser muito feia, mas diante da mãe dela, ninguém vai dizer isso. Existe um freio aí moral. Isso não é lei escrita, entendeu? Não é lei escrita, não é crime dizer que é uma criança, para a mãe dela, que a criança é feia. Não é crime, mas ninguém diz, porque isso aí é apenas no campo da moral, tá? Não é bom dizer isso, né? A mãe não vai gostar. Então é bom que você consiga discernir lei moral escrita e lei moral não escrita, entendeu? Muito bem, então aqui o Robin Dunbar está dizendo o que qualquer pessoa sabe. Nem precisa estudar filosofia, teologia, sociologia, não. Basta raciocinar que moralidade, leis morais, a moral nada tem a ver com deuses, né? Nada tem a ver com deuses. Regras de conduta, explicando o que é bem e o que é o mal, nada tem a ver com deuses, né? Até porque você vê que a moralidade aí é carente em muitos deuses, não é isso? Então aqui o Robin Dunbar está mais uma vez afirmando uma verdade, né? Que no fundo o próprio Craig sabe, como ele aqui afirma, eu já mostrei em vídeos, né? Tudo na revista Veja Aí. Ele próprio afirma que é possível sim um ateu ser uma pessoa boa e honesta, mesmo não acreditando em Deus ou em deuses.
Não há dúvida alguma. Pois bem, ontem eu recebi aqui, ó, o recadinho do Pedro Ferreira. Eu acho que o Pedro Ferreira, não sei, ele deve ser cristão. Ele deve ser uma pessoa cristã. Mas ele escreveu aqui uma coisa linda. Ele mesmo admite o que é óbvio aqui. Veja o que o Pedro Ferreira escreveu. Olha aqui, como é bonito. Ele escreve assim: faça o melhor, pregue o bem, sem Cristo e sem Deus. Veja aqui, pregue o bem sem Cristo e sem Deus. Faça o bem e ajude o máximo. Pregue o bem, pregue o bem entre os drogados e assassinos. Visite a África com a sua ideia, com todos os inscritos. Sempre acreditei nisso. Veja aí, o Pedro Ferreira está dizendo que sempre acreditou nisso. Nisso o quê? Ele sempre acreditou que o bem sem Deus, olha aqui, que o bem sem Deus existe. É natural. O bem sem Deus. Nem por isso joguei Deus no lixo. Veja bem, ele está dizendo aí, o Pedro Ferreira, que sempre ele acreditou nisso, que existe o bem sem a pessoa crer em Deus algum. Existe o bem, que o bem, a moral, nada tem a ver com Deus e nem com Deus. Mas ele diz aqui no finalzinho que nem por isso ele joga Deus no lixo. E aqui é só uma explicaçãozinha, viu, Pedro Ferreira? Muito obrigado aí por seu comentário aí, ó, inteligente, bom. E eu quero dizer a você aqui, Pedro Ferreira, se você é cristão, o problema aqui não é jogar um ser espiritual, entre aspas, invisível, jogar no lixo. Não é isso. É a ideia de Deus que se joga no lixo. Não é um ser que existe e que é contrário a quem não acredita nele. Tudo isso é fantasia humana, meu caro Pedro Ferreira. O objetivo aqui não é jogar um ser, entre aspas, invisível, espiritual, superior, no lixo. Mas a ideia que se formula sobre isso, é a ideia que se formula sobre isso, que religião, crença em deuses, tudo isso é pura fantasia. O objetivo aqui meu não é, como já disse, menosprezar a fé de quem quer que seja. Isso é bobagem. O objetivo aqui é mostrar que deuses são uma criação do homem, que leis escritas, normas escritas, são uma criação do homem, que leis não escritas, normas morais aqui não escritas, também são criações do homem. É o homem que cria tudo isso. Tudo isso é criação do cérebro humano e não do coração, óbvio. Portanto, Pedro Ferreira, esse negócio de jogar Deus no lixo, isso é bobagem. Por quê? Porque tudo depende da crença de uma pessoa. Por exemplo, um cristão não gosta quando um ateu qualquer critica aí a Bíblia, não é isso? Seu Deus, ali seus anjinhos, não é verdade? Não gosta, né? Ele se sente até às vezes ofendido, não é isso? Só que pergunte a esse mesmo cristão o que é que ele acha, por exemplo, do Deus Alá, do islamismo. O que ele acha do islamismo? Esse cristão aí vai descer o cacete no Deus do islamismo, né? No Deus Alá. Pergunte a um cristão o que ele acha do profeta Maomé. Esse cristão aí vai descer o cacete no profeta Maomé. Então, veja, tudo isso é questão de crença própria. O ser humano cria essas fantasias, passa a viver sob essas fantasias e tenta, sem inutilmente, defender essas fantasias. Então, quando uma pessoa critica uma religião, aquela pessoa se acha prejudicada. Só que essa pessoa que se acha prejudicada, ela critica outras religiões, outros deuses. Isso é comum, você vê por aí, nos Estados Unidos da América do Norte, onde ali o protestantismo é forte, uma loucura total. Você vê ali pastores protestantes, pastores evangélicos, queimando o Alcorão, que é o livro sagrado
para os fiéis do islamismo. O homem cria deuses, cria livros sagrados para si. O Alcorão, que é o livro sagrado dos fiéis do islamismo, eles respeitam lá, eles têm o maior respeito pelo livro deles. Mas o que você vê aí, pastores evangélicos, inúmeros, queimando o Alcorão. E também lá, fundamentalistas islâmicos, queimando a Bíblia. Você vê muito isso aí. Então, esse negócio de dizer, jogar Deus no lixo, qualquer religioso joga o outro Deus, os outros deuses das outras pessoas também no lixo. Como você vê, bem fácil, né? Estudo religião, fenômeno religioso, há mais de 20 anos. E o que eu digo aqui é a pura verdade que é corroborada, comprovada pelos fatos do dia a dia. Portanto, Pedro Ferreira, muito obrigado aí por seu comentário, ó, você mostrando aqui que isso é claro, que existe o bem, existe moral, sem crença em Deus alguma, sem crença alguma em Deus. Portanto, aí mais um vídeo e vamos partir para o 6º, com mais textos aí da reportagem da revista Veja. Muito obrigado.